Obrigado, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado pelo cumprimento das Tuas palavras, das Tuas promessas. Já te agradecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Se exaltado, Senhor, se exaltado, Senhor. Será que você pode fazer isso? Levante as suas mãos e adore o Senhor, exalte o nome do Senhor, agradeça-o, abra a sua boca, um novo cântico, abra a sua boca e adore ao Senhor. Abra a sua boca agora e deixe Ele te dar um novo cântico, gratidão ao Senhor. Comece a dizer: bendito seja o nome do Senhor. Comece a dar glória, glória, glória ao Senhor. Dê glória ao Senhor, exalte-o, 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 exalte-o. Exalte-o, exalte-o, celebre o Rei, celebre o Rei, celebre o Rei Jesus, celebre-o, 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 adore-o nessa noite, livre, livre, faça isso em nome de Jesus, em nome... Te exaltamos, Deus, te adoramos, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um privilégio, por mais uma honra que o Senhor nos concede de exaltar o Teu santo nome, amém? A gratidão no teu coração, querido. Vamos declarar que somos gratos por tudo que Ele tem feito nesses dias. Glória a Deus, santo é o Teu nome, Jesus, aleluia. Tesouro
nesse momento agora eu quero convidar você, está dizendo assim: eu tenho amigos, família, muitos irmãos. Então você vai sair do seu lugar e vai cumprimentar pelo menos umas 27 pessoas agora, amém? Cantando e adorando o Senhor. Dá um abraço apertado e diga para o seu irmão: seja bem-vindo em nome de Jesus. Tenho vida. Saia do seu lugar e declare: tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação, a salvação. O Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre, Jesus Cristo será sempre minha canção, minha canção, minha canção. Exalte o Senhor com a sua voz, declare. Pode ser mais forte, pode ser mais lindo. Exalte Yehova, adore o seu santo nome, porque não há outro igual a Yehova, não há outro igual ao nosso Deus. E agora eu quero pedir, por favor, que você ficasse de pé. Levante no seu lugar e nós vamos orar pelo pastor Eibe. Queria convidá-lo para vir aqui à frente. E temos sido tão abençoados pelo pastor Eibe. O pastor Eibe, ele foi pastor ali em Santarém, no Pará. E Deus fez algo tão maravilhoso ali, a partir da vida dele. Aí Deus colocou no coração dele para mudar para Fortaleza, para começar ali a implantação de uma igreja. E ele está ali já há alguns anos, trabalhando na implantação de uma igreja em Fortaleza. E meus irmãos, ele nos tem abençoado tanto nesses dias. Temos aprendido tanto, temos recebido tanto do Senhor a partir da vida dele. Se você não teve a oportunidade de ouvir essas ministrações,
Você pode, as reuniões foram gravadas e a gente vai continuar passando na Rede Super, porque coisa boa a gente tem que distribuir para todo mundo ver, para as pessoas ouvirem, receberem e serem abençoadas e ministradas. E a gente vai ter essa oportunidade e alegria de ouvi-lo essa noite, mais uma vez. Então eu queria pedir que vocês estendam as mãos aqui para frente, nós vamos orar por ele, abençoando a vida dele no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, usa o teu filho, e que a palavra do Senhor flua com graça, com liberdade, dos lábios dele. Pai, a tua palavra traz vida, e que a vida seja trazida ao coração de cada um aqui, a partir da vida do teu filho. Oh Deus, ele já tem a unção que vem do santo, e que essa unção seja compartilhada aqui conosco nessa noite. Sê com ele, Pai, mais uma vez, usa-o como esse instrumento dócil nas tuas mãos. Oramos por ele e o abençoamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado, carinho dos irmãos. Podem sentar. Eu quero agradecer do fundo do meu coração ao pastor Gustavo e toda essa equipe maravilhosa, o carinho, o amor, a hospitalidade de vocês. Meu Deus, muito obrigado. Pastor Gustavo, pastora Dinamarcia, o Valdir e também o pastor Emerson e todos os pastores. Vocês todos, sem exceção. Eu sou muito fã de vocês. Eu estou sim muito feliz poder estar aqui com vocês. Tem sido muito precioso. Eu sempre aprendo tanto toda vez que eu venho aqui, todas as vezes, e eu sinto muito honrado. Obrigado pelo privilégio de ministrar. Bem, quem está aqui acompanhando desde quinta, nós estamos numa maratona, né? E especialmente alguns pastores que, quinta à noite, sexta de manhã, sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, hoje de manhã. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que a unção está aqui, ninguém vai estar cansado em nome de Jesus. Amém? Nem aqui, não foi nem aqui nessa igreja e nem na nossa igreja lá em Fortaleza, mas eu ouvi falar de uma história que um pastor estava pregando e tinha um casal lá sentado e o homem estava dormindo. E o pastor falou assim: irmã, acorda seu marido aí. Ela falou: com todo respeito, pastor, o senhor que fez ele dormir, o senhor que tem que acordar. Esse mesmo pastor mandou gravar a mensagem dele porque ele quis saber por que todo mundo dormia quando ele pregava. Aí quando ele foi ouvir a mensagem, ele também dormiu. Amém. Fala para o seu vizinho, fala assim: ainda bem que nosso pastor não é assim. Aleluia. Essa vida com Jesus realmente é poderosa, é preciosa. Sabe, queridos, em buscando a Deus, tem tantas mensagens que a gente podia pregar. E eu não sei se talvez vocês que já me acompanham há algum tempo já notaram que mesmo em conferência de células, congresso de células, eu não prego só sobre células, ou só sobre discipulado, porque eu creio que a minha paixão não é células, a minha paixão é vidas. Eu quero ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. E as células é uma ferramenta fenomenal, bíblica, a igreja nas casas, que ajuda a gente a fazer isso. Então, uma das coisas que Deus nos deu anos atrás, quando nós estávamos começando em Santarém, a igreja era muito pequenininha. Eu lembro um dos cultos onde eu fui pregar, era para estar todo mundo lá, e quando logo que comecei a pastorear a igreja, lá em Santarém, era para todos os membros virem, mas nem todos vieram. Quando eu cheguei lá, só tinha 2 pessoas. Eu pensei, porque vão chegar atrasados, mas eu vou começar na hora certa, para eles aprenderem a chegar na hora certa. Então nós dirigimos um louvor muito comprido. Eu mesmo coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, dirigi um louvor comprido, preguei uma mensagem comprida, mas até o final do culto só tinha as 2 pessoas mesmo. E uma era minha irmã Ângela. Mas
Sabe, desde o começo eu sabia o segredo: ovelha sadia sempre dá muita cria. Então o segredo seria não tentar forçar a barra. Você tem que trabalhar para Jesus, você tem que ganhar almas, mas o segredo é ajudar aquela pessoa a entender a nova identidade que ela tem em Cristo. Porque se ela sabe quem ela é em Cristo, ela sabe que ela é capacitada a ganhar vidas, a cuidar bem delas. Se ela sabe quem ela é, o que ela tem, se ela está tomando posse disso, andando em vitória, aí, meu irmão, a ovelha sadia automaticamente dá muita cria. Então, eu lembro que nós começamos a pregar isso. E tem uma mensagem que, de vez em quando, eu faço questão de pregar, lá em Santarém, agora também em Fortaleza. Hoje a igreja de Santarém conta-se com, nós temos um relatório simplérrimo que a gente tem em cada célula. Então cada célula preenche esse relatório fielmente, toda semana. E toda semana esses relatórios são entregues. Tem uma equipe de secretárias nos computadores, então nós sabemos exatamente quantas pessoas estão em cada célula toda semana. Hoje já tem mais do que 7.500 células nessa uma igreja lá no meio da Amazônia. E nós sabemos exatamente quantas pessoas estão congregando em cada uma dessas células, não são números evangelásticos. Então, nós sabemos, e ultimamente tem dado assim, 66 mil e tanto, 67 mil e tanto. Imagina que coisa linda, a cidade está sendo tomada pelo povo de Deus. E eu já vejo, eu sei que isso já está acontecendo aqui em Belo Horizonte também, mas lá talvez já está o quê? Uns 25%, né, da cidade congregando nas células, porque tem uns 200 mil habitantes na parte urbana. Que coisa fantástica. Então esse alvo de 10% é só o começo. Amém? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Aleluia. Isso é só o começo. Aleluia. Só que para vocês é um alvo muito grande, porque imagina, essa igreja já é uma imensa igreja de dezenas e dezenas de milhares de pessoas, mas 10%, Belo Horizonte tem qual a população de Belo Horizonte? 2 milhões, então mais do que 2 milhões, então 10% é mais do que 200 mil, que coisa linda. Olha para o seu vizinho e fala assim: você vai ser usado por Deus para alcançar Belo Horizonte para Jesus. Quem recebe isso, diga aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho intitulado: você é a justiça de Deus. Se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que você é a justiça de Deus. Se você está sentado perto de alguém que já entregou a vida a Jesus, diga para ele: você é a justiça de Deus. Eu quero lhe perguntar, por que muitos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade? Já pensou nisso? De inferioridade espiritual. Você já notou que às vezes você vê uma pessoa, ela tem uma boa autoimagem no mundo secular, mas ela converte e sempre ela se sente aquém daquilo que Deus queria que ela fosse, e sempre sente um complexo de inferioridade espiritual. Deus não quer isso para a vida do cristão. Deus não quer isso. A Bíblia fala em Tiago 5,16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora, veja bem, quando você lê esse versículo, o que o maligno quer que você pense? Ixi, se eu fosse justo, eu poderia orar e ganhar muitos resultados. Mas já que eu não sou justo, então esse versículo não aplica a mim. E a realidade não é essa.
A realidade é que se você já entregou a vida a Jesus, se você já nasceu de novo, a Bíblia te chama de justo. Não é porque é pelos seus méritos. Você sabia que lá no céu você não vai ser mais justo do que você já é aqui, agora? Porque você não é justo pelos seus méritos, você é justo pelo sangue de Jesus. Nós podemos sempre ficar crescendo em santidade, mas nós não podemos crescer em justiça, porque ou você é a sua própria justiça, que a Bíblia fala que a nossa própria justiça é como trapos de imundície, ou você é a justiça de Deus. E então, se você é a justiça de Deus, e se você nasceu de novo, você é a justiça de Deus, a Bíblia fala que você pode orar e alcançar grandes resultados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora aqui está a coisa, O problema é que quando o cristão não tem revelação que ele é a justiça de Deus, aí ele não ora com essa fé. Ele não ora com essa fé que, olha, eu sou a justiça de Deus, então posso orar e receber respostas. A Bíblia fala, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu lhe pergunto, se somos o sal da terra e embaixadores de Cristo, por que existe a timidez? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sofria muito de um complexo de inferioridade espiritual na minha vida espiritual. Eu era tímido para falar em público. Eu sempre me sentia culpado de alguma coisa. Eu lembro que eu ficava, mesmo quando eu estava andando em total vitória, mas eu achava, não, devo estar falhando em alguma coisa. Eu toda hora pedindo perdão a Deus. Me perdoe, Deus, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo. Porque eu queria ficar tudo certo entre eu e Deus, então ficava pedindo perdão. Me perdoe, me perdoe. Irmãos, quando eu aprendi com outros homens de Deus esse princípio que eu vou estar ensinando vocês, o princípio da justiça de Deus, isso revolucionou minha vida. Revolucionou minha vida. Depois de um tempo, eu comecei a notar que eu não estava sentindo mais condenação. Eu não estava sentindo aquela nuvem negra de inferioridade espiritual na presença de Deus. Eu sentia coragem de orar com autoridade. Minha vida mudou. Aliás, ficou tão gostoso que quase que eu comecei a sentir culpado por não sentir culpado mais. Porque estava tão gostoso, tão maravilhoso. Diga para o seu vizinho, fala assim, Deus quer que você possa orar com intrepidez. Diga para ele, você é a justiça de Deus. Agora, número 2, e você pode acompanhar aí o esboço, também no telão, né? Número 2, a grande troca na cruz do Calvário. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Irmãos, a Bíblia não fala que Jesus somente levou nossos pecados. A Bíblia fala que Deus o fez pecado por nós. Por isso que quando Moisés levantou aquela vara no deserto, foi uma serpente de bronze e não uma ovelha de bronze. E as pessoas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Por quê? Porque aquela serpente simbolizava o pecado. Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. É a Bíblia que está dizendo isso. Diga assim, eu fui feito a própria justiça de Deus. Que coisa forte. Agora, olha Romanos 5,17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Agora veja só, ele fala, os que recebem a abundância da graça. Nós sabemos que a graça é o favor de Deus, não merecido por nós, mas é pelos méritos do sangue de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele fala, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga, dom da justiça. Dom quer dizer o quê? Presente.
É o presente da justiça. Então não é nada que você mereceu. Deus te deu como presente a própria justiça dele. Aí ele fala: reinarão em vida. Eu acho interessante porque eu estava ouvindo o Edilio, eu não sabia disso, depois eu investiguei um pouco no grego e descobri que tinha razão. Quando Jesus falou assim: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa palavra igreja é eclésia. E Jesus não parou para explicar o que era uma eclésia. Por quê? Porque as pessoas já sabiam o que era uma eclésia. Nós aprendemos no seminário que eclésia, a palavra grega para igreja, quer dizer chamados para fora. Mas o Edilio estava explicando uma coisa que eu achei interessante, que a igreja, essa palavra eclésia era usada já naquela época. O rei, logo que ele tomava posse do trono, por exemplo, o pai morreu, então agora o filho, o príncipe herdeiro se tornou rei. Logo que ele se tornava o rei, ele formava a sua eclésia. Ele chamava para fora da multidão algumas pessoas específicas. Por exemplo, ele chamava, vamos supor, hoje em dia como se fosse assim, um PhD em educação para ser o seu ministro de educação, um engenheiro para ser seu ministro de transportes. E ele formava então a sua eclésia que ia ajudá-lo a reinar. Por isso que quer dizer chamados para fora, mas para reinar com Jesus. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. E quando você foi chamado para fora do mundo, não foi chamado para fora só para ficar isolado do mundo. Você foi chamado para fora para se unir com Jesus e reinar em vida para a glória de Jesus. Olha para o seu ouvido e fala assim: você tem cara de rei mesmo. Se for mulher, rainha, né? Amém? Diga assim: ele me deu o presente da sua justiça, então agora eu posso reinar em vida. Continuando, olha o que ele diz. Aliás, eu lhe pergunto: se é um presente, a justiça de Deus é um presente, como que ela vem? Olha Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha só que coisa linda, nós estamos aprofundando aqui na palavra. Olha só, ele fala: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Agora essa palavra salvação, essa palavra abrange cura, proteção. Ela se tivesse uma tradução exata para o português, talvez poderia ser completação, te fazer completo. Por isso que às vezes a pessoa era doente e Jesus falou: a tua fé te salvou, te completou. Agora veja bem, Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Eu acho engraçado às vezes crente que tem vergonha de carregar a Bíblia, crente que tem vergonha de falar que é um crente em Jesus Cristo. Meu Deus, as pessoas não têm vergonha de dançar nuas no carnaval, não têm vergonha de carregar uma garrafa de cachaça no meio da rua, quando todo mundo sabe que aquela cachaça tirou o pão das crianças. A pessoa não tem vergonha de falar palavrão na televisão, de contar piada suja, imunda. Nós vamos ter vergonha de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz: o evangelho tem o poder. Eu não me envergonho desse evangelho, porque se é próprio evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele fala uma coisa, olha só que coisa. Ele fala: por que o evangelho tem esse poder para salvar, para curar, para completar todo mundo? Ele fala: por que esse evangelho tem esse poder? Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, a razão que o evangelho tem poder para fazer todo mundo ser curado, salvo, completo, é porque a justiça de Deus se revela no evangelho. E aí ele fala: como que essa justiça se revela? De fé em fé. Então é pela fé que nós tomamos posse dessa justiça de Deus. Que coisa forte. Agora, número 3, consciência de pecados versus consciência de justiça. Eu lhe pergunto: você está
Você como cristão, meu querido, eu falo de todo carinho, você está toda hora com consciência de pecados. Ai meu Deus, posso fazer isso, que isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Você vive assim com consciência de pecados, ou você vive na dimensão da consciência de justiça? Olha o que diz a Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Lembra que eles ficavam oferecendo animais? Aquele sangue dos animais não purificava eles dos seus pecados, só como se fosse cobria os seus pecados, mas não trazia a verdadeira justiça de Deus para a vida deles. Ele fala, versículo 2: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos? Se eles realmente tivessem se tornado justos através daquele sangue dos animais, aí não precisava de ficar oferecendo de novo outro animal. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora olha o versículo 12 e 14 do mesmo capítulo, Hebreus 10, 12 e 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Irmãos, a Bíblia fala que não é pelos seus méritos, mas por aquilo que Jesus fez. Quando você se entrega a Jesus, agora você está em Cristo, não é pelos seus méritos, mas pelo sangue dele, você é aperfeiçoado de uma vez para sempre, presente, passado, futuro, aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim: não há nenhuma condenação para você, querido, se você estiver em Cristo Jesus. Agora, tem um versículo que desde pequeno eu aprendi, e é um versículo muito importante, que é Romanos 3:23. Romanos 3:23, o que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e carecem da glória. Eu mesmo já usei muito esse versículo para evangelizar as pessoas, para ajudar as pessoas a entenderem que todos são pecadores, e está totalmente válido usar esse versículo assim. Mas você sabe que quando Paulo escreveu esse versículo inspirado pelo Espírito Santo, o que ele estava querendo enfatizar não era o fato que todos pecaram, isso é um fato, mas ele estava querendo ensinar outra coisa. Vamos ver o contexto desse versículo, é tremendo. Vamos ver o contexto, vamos ler a partir do versículo 21 agora. Olha só, Romanos 3:21 em diante. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Ele fala, essa justiça de Deus é apropriada pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ele fala, agora você não tem que estar debaixo mais da lei de Moisés. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, essa justiça de Deus é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Justificado quer dizer feito justos. Diga, eu sou feito justo gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, alguém perguntou assim, pastor Íbio, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas exatamente o que é se tornar a justiça de Deus? O que significa isso? Então, na medida que eu fui meditando nisso, na minha própria vida pessoal, quando era bem mais jovem, na faculdade teológica, e estudando e meditando nessas realidades, as coisas
eu comecei a entender que você se torna a justiça de Deus, ela se manifesta em 4 níveis. Então eu gostaria de falar sobre esses 4 níveis. A justiça de Deus se manifesta em 4 níveis. O primeiro nível: seus pecados foram perdoados. Quando você entregou a vida a Jesus, seus pecados foram perdoados. Eu lembro, anos atrás tinha aquela banda Imperials, né, que cantavam, né, em inglês. Forgiven, now I've got a reason for living. Jesus keeps giving and giving. Perdoado, agora eu tenho razão de viver. Diga a verdade. Quando você entregou a vida a Jesus, não parece que uma tonelada saiu de cima das suas costas? Não é gostoso demais? Sabe, esse é o primeiro aspecto. Quando você recebe a justiça de Deus, você é perdoado de todos os seus pecados. Eu ouvi uma história, eu gosto de contar muito essa história, ela é contada muito, mas ela é linda demais. Uma história de um rapaz que falhou muito com seus pais. Ele pisou feio na bola, mas muito. Os pais dele eram maravilhosos, mas ele se tornou rebelde, desobediente. E aí ele fez tanta coisa naquela cidadezinha que envergonhou demais os pais. E para completar, em vez de ele se humilhar e assumir o erro, ele fugiu, depois de ter feito coisas horrorosas. E ele pensou: nunca mais posso voltar para a minha cidade, e nunca mais posso encarar meu pai e minha mãe, porque eu sei que eu não mereço o mesmo. Mas depois de muito tempo, alguns anos passaram, ele ficou com tanta saudade de casa. Ele falou: eu quero voltar para casa, mas eu fiz tanta coisa horrível que eu acho que meus pais não vão me perdoar. Mas aí ele pensava: não, mas eu conheço meu pai é tão amoroso, eu acho que ele me perdoa sim. Aí ele pensava: não, nem eu me perdoaria, eu acho que meu pai não me perdoa não. Ele pensou: bem, eu sei o que eu vou fazer para saber se meu pai me perdoa ou não. Eu vou escrever uma carta para o papai e mamãe. Naquela época não tinha e-mail, né? Então ele calculou: a carta vai demorar tanto tempo para chegar na casa. Então na carta ele falou assim: papai e mamãe, me perdoe tanto, tudo o que eu fiz. Vocês não sabem como todo dia eu tenho chorado de arrependimento. Eu queria tanto uma outra chance. Eu lhe mostrarei que eu serei um filho diferente. Mas eu sei que eu fui tão errado. Eu fiz tantas coisas horríveis. E eu sei, papai, que talvez seja difícil o Senhor me perdoar. Se o Senhor não conseguir me perdoar, eu entendo completamente. Eu entendo completamente. Eu ainda vou ficar te amando, te admirando como o melhor pai do mundo. Mas se por acaso o Senhor me perdoa e ainda me recebe de volta, eu vou estar passando naquele trem que passa na frente da nossa casa. Tem um trem, né? Tinha um trem que passava bem na frente da casa, um trilho lá dentro. Se o Senhor me perdoar, eu queria que o Senhor, naquela árvore que fica na frente da nossa casa, amarrasse um lenço branco lá. Porque aí eu vou passar o trem tal dia, ele deu um dia, e o trem de tal hora, naquela hora. Se eu ver um lenço branco lá, amarrado na árvore, eu vou saber que o Senhor me perdoou. Se eu não ver, fique tranquilo, papai, que eu entendo 100%, e ainda o Senhor será sempre meu grande herói. Ele esperou o dia chegar, entrou no trem, trêmulo. Quando o trem começou a chegar perto da casa dele, só faltava a última curva, ele pensou: não vou olhar, eu prefiro nunca saber se aquele lenço, eu não posso aguentar se o lenço não estiver lá, não vou olhar. Ele estava com a cabeça baixa, mas ele não aguentou a curiosidade. Finalmente ele levanta a cabeça e olha para a frente da casa dele. E ele não viu um lenço branco amarrado na árvore.
ele viu milhares de lenços brancos. A árvore estava toda branca, todo galho tinha uma árvore, um lenço branco. Tinha muitos e muitos lenços brancos. E o pai dele e a mãe estavam na frente da casa, cada um com lenço branco, gritando: volta, meu filho, volta para casa. Esse é o papai do céu. Ele te ama mais do que você imagina. Ele está dizendo: eu te amo, eu te perdoo, eu te dou uma nova vida. Gente, tem pessoas que pensam: não tenho nem coragem de falar com Deus mais depois de tudo que eu fiz. Não seja assim. Não, quando você peca, corre para os braços de Deus. Não corre de Deus. Quando meus filhos eram pequenos, se um deles me desobedecesse, eu falava: não fica correndo por aí. Ele correu, brincou e caiu, sujou-se na lama. Ele não fazia assim: papai vai bater em mim. Ai, papai vai bater em mim, vou fugir. Não, mesmo sabendo que ele tinha me desobedecido, mesmo sabendo que talvez eu ia falar com ele sobre isso depois, mas ele já sabia qual seria a minha reação inicial. Caiu, se sujou na lama, se machucou. Ele: papai. E você acha que Deus é um pai carrasco? Você me desobedeceu, nem toque em mim, você está cheio de lama, sai daqui. Deus não é assim. Deus é o pai que pega o filho: meu filho, você está tudo bem? Você está machucado? E cuida das feridas, e ama o filho, e lava o filho, e cuida dele. Depois que o filho tiver tratado, limpo, aí ele vai falar: vamos ter uma conversinha. Não era para você ter desobedecido o papai, mas esse é o amor do nosso papai. A Bíblia fala que se quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, da nossa parte, inimigos dele, ele não poupou, mas entregou seu próprio filho por nós. Quanto mais ele agora não nos dará todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Se ele pede: olha aqui, você deve perdoar o seu irmão até 70 vezes 7, então, meu irmão, ele está sempre pronto para te perdoar muito mais do que isso. Segundo nível da justiça de Deus: seus pecados foram esquecidos. Diga: meus pecados foram perdoados, meus pecados foram esquecidos. Olha esse texto fenomenal, Hebreus capítulo 8, versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, a Bíblia que está falando, irmãos, está aqui escrito em preto e branco: jamais me lembrarei. Dá uma santa amnésia em Deus. Ele fala: eu não vou lembrar, e pronto. Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Ele escolher não lembrar, Ele pode. Já pensou numa coisa dessa? Eu conheço um pastor, inclusive eu estava falando com ele hoje no telefone, só para pegar a história mais dos detalhes dessa história. É um pastor muito precioso. E esse pastor me contou uma história fantástica sobre o irmão dele. Ele falou que o irmão dele estava nas drogas, perdido, uma vida muito errada. Aí ele converteu-se a Jesus, com aquela paixão, ainda era um novo convertido, se envolveu em muitas coisas na igreja, trabalhando para Jesus, indo para o monte orar. O irmão dele estava apaixonado por Jesus, mas logo ainda novo convertido, conheceu uma jovem da igreja, eles começaram a namorar. Só que ele não tinha os princípios de namoro cristão, infelizmente. Eles acabaram se envolvendo sexualmente. Aí ele se sentiu tão horrível, pedia perdão de Deus e acabava caindo em pecado de novo com essa jovem. Aí ele sentiu tão horrível, porque ele não conseguia vencer aquele pecado. Ele pensou:
eu não mereço mais ser crente, eu vou jogar a toalha, eu não dou conta de fazer nada. Mas aí tinha uma reunião de oração numa casa, a igreja na casa, e ele, eu vou nessa reunião de oração, vou participar. Mas ele estava já com uma atitude meio cínica, meio dura, já pensando, não tem mais jeito para mim. Aí tinha um irmão lá que aparentemente era muito usado por Deus, e ele até começou a duvidar disso. Ele falou para Deus: Deus, se esse irmão realmente é muito usado para o Senhor, então revela meu pecado para ele, pode revelar. Aí, de repente, durante a reunião lá, o irmão chega para ele e fala assim: varão, Deus me mandou te falar algo. Ele falou: meu Deus, porque eu fui fazer aquela oração, agora ele vai falar do meu pecado na frente de todo mundo. Aí esse irmão usado por Deus chegou e falou assim: varão, Deus me falou para te dizer algo. Sim. Aí ele falou, Deus me disse para lhe contar uma história verdadeira. Essa história é de uma velhinha, que ela chegava para o pastor, ela morava muito longe da igreja, no interior, mas ela vinha para o culto fielmente. E ela chegava para o pastor e falava assim: pastor, Jesus apareceu para mim essa semana. E apareceu lá dentro da minha casa. Pastor, Jesus sentou na minha cama e conversou comigo. Em vez em quando ela vinha com essa conversa para o pastor. O pastor começou a pensar: mas como que Jesus vai aparecer para essa irmã velhinha e não aparece para mim que sou o pastor? E o pastor começou a duvidar dessa história da irmã. Então, numa dessas vezes que a irmã foi falar, Jesus apareceu para mim, ele falou: ah, irmã? Então faz o seguinte, a próxima vez que Jesus aparecer para a irmã, diga o seguinte, pergunta para ele, qual foi o pecado que eu fiz quando eu fazia o seminário? Ele tinha feito um pecado bem grave. Mas ele falou assim para ela: pergunta para Jesus, qual foi o pecado que eu fiz? Ela falou: tudo bem, pastor, próxima vez que Jesus apareceu, eu pergunto. Aí ele pensou, ela nunca mais vai falar que Jesus apareceu. Ela vai sempre ter alguma desculpa que não apareceu mais. Então, próxima vez que ele viu a velhinha, ele falou assim: e aí, irmã, Jesus apareceu para a irmã? Ela falou: apareceu, pastor. Ele falou: ah, é? Ele apareceu? Aí ele falou: e a irmã fez a pergunta para ele? Ela falou: eu fiz, pastor. E irmão, o que ele disse? Nessa altura o pastor já estava quebrantadinho da Silva. Ele falou: o que ele disse, irmã? Ela disse: pastor, ele disse que ele não lembra. Aí o homem de Deus que estava contando essa história para o irmão desse pastor amigo meu, quando ele terminou de contar essa história, aí ele disse assim para ele, ele falou: então, meu varão, Deus está lhe dizendo, conheço tuas obras e sei dos teus caminhos, mas dos seus pecados não me lembrarei jamais. Aleluia! Alguém disse que, porque a Bíblia fala sobre ele jogando os nossos pecados no mais profundo mar, né? Alguém chamou aquele profundo mar, o mar do esquecimento, que quando você entrega a vida a Jesus, e mesmo depois de converter, se você pecou, mas arrependeu e aqueles pecados estão debaixo do sangue de Jesus, aqueles pecados foram jogados no mar do esquecimento, que Deus pega aqueles pecados, joga no mar do esquecimento, aí Ele coloca uma placa: proibido pescar.
Amém? Olhe para o seu vizinho e fala assim: receba o perdão de Deus. Ele te ama. Ele nem lembra mais dos seus pecados. Amém? Terceiro nível. Seus pecados foram purificados. Agora isso é mais profundo ainda. Veja esse texto aqui, Isaías 43, 25. Muito forte esse texto. Ele diz o seguinte: eu mesmo sou o que apago, diga apago, as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Lá está falando de novo, não me lembro. Mas ele fala uma coisa mais profunda, não é só não lembrar. Ele diz que está apagado, não existe mais. Olha 1 João 1,9. Quero aprofundar de novo em 1 João 1,9, porque tem outra coisa que nós não vimos aí. Olha só o que ele diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos, o que, irmãos? Perdoar os pecados. Mas aí ele fala diga ele mostra bem claro, ele não só perdoa seu pecado, perdoar o seu pecado diga de novo, por favor. Perdoar o pecado e nos, o quê? Purificar. Nos purificar. Ele não só te perdoa, ele te purifica. Deixa eu te dar uma ilustração que eu dou para as pessoas, para ajudá-las a entender isso. Esses 3 níveis até agora. O primeiro nível, Deus está olhando, é como se todos os seus pecados estivessem todos escritos com um pincel num grande quadro branco. Aí o primeiro nível, Deus perdoar, e falou: eu sei que você tem muito pecado, mas eu estou perdoando. O segundo nível, Deus esquecendo. É como se ele tivesse colocado um lençol branco em cima daquele quadro e falando: eu não só perdoo, eu nem lembro. Eu escolhi a nem lembrar o que está lá atrás desse lençol branco. Mas o terceiro, ele tira o lençol branco, pega a borracha e apaga tudo, e fica um quadro branco de novo, em nome de Jesus. Amém? Ele te purificou de todos os seus pecados pelo sangue de Jesus. Agora veja esse versículo aqui, e eu quero agradecer, os irmãos da mídia estão fazendo um trabalho fantástico. Olha esse versículo, 1 João 1,7. 1 João 1,7. Olha só o que diz a palavra de Deus: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Tá? O que ele está falando? Você está continuando a seguir Jesus? O seu coração entregue a Jesus? Ele não está falando se você estiver andando de uma forma perfeita e nunca pisa na bola. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo se você está seguindo Jesus. Você está seguindo Jesus? Amém. Então olha o que ele diz: mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, essa palavra purifica, no grego, é um verbo conjugado continuamente. Porque no grego tem o tipo de conjugação que quer dizer contínuo. Igual quando ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É continuar enchendo-se, continuar enchendo-vos. Aqui é continuar sendo purificado. Ele falou: você está seguindo Jesus? O sangue de Jesus, seu Filho, vai continuar te purificando 24 horas por dia. Eu gosto, quando eu estou no carro e está chovendo, eu olho para o limpador de para-brisa e eu lembro desse versículo. Eu gosto de lembrar de 1 João 1,7, toda vez que eu vejo chovendo com para-brisa. Sabe por quê? Porque é assim que acontece. Aquela chuva cai no para-brisa, o limpador faz shum, shum, e mantém o para-brisa limpo. Assim também, você está seguindo Jesus de todo o seu coração, você pecou, talvez até inconscientemente, pecou, o sangue de Jesus faz shum, shum, te mantém purificado, perfeito, 24 horas por dia, te mantém purificado na presença do Senhor Jesus. Aleluia.
Por isso que ele diz em Hebreus 10:14: porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre. Diga, para sempre. Quantos estão sendo santificados? Sabe, queridos, você foi aperfeiçoado, sabe por quê? Aliás, volta, talvez não dá para voltar, mas eles são tão bons na mídia aí que talvez dê. 1 João 1:9. Olha só o que ele fala em 1 João 1:9. E o final do versículo, ele fala: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos o quê? Purificar de todo o que, irmãos? Injustiça. Agora, se você é purificado de toda injustiça, então só permanece o quê? Justiça, perfeição. Alguém falou assim: o que quer dizer justiça de Deus? Eu vou te falar o que quer dizer. Quer dizer a perfeição de Deus. Ela é imputada a nós, colocada à nossa conta, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça. Então só permanece justiça. Diga assim: eu sou justo, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Diga assim: eu sou a própria justiça de Deus. Uma vez o diabo estava querendo me atormentar com pecados que eu já tinha confessado, que eu já tinha pedido perdão, pecados do passado. Ele querendo me fazer sentir, eu senti condenado, e ele tentando me condenar. Mas eu estava começando a pegar a revelação dessas verdades, eu estava começando a me libertar, e aquela nuvem negra estava sumindo da minha cabeça. Eu falei, de repente Deus me deu uma revelação, falei uma coisa muito forte. Eu falei: diabo, seguinte, você quer achar pecado em mim? Eu quero. Então, procure em Jesus. Aí o diabo tomou um susto. Como procure em Jesus? Porque se você achar pecado em Jesus, você vai poder também achar em mim. Mas se você não puder achar nele, você não acha em mim, porque eu sou a própria justiça de Deus. Uau! Aleluia! Só por uma razão: por causa do valor do sangue. Você sabia que toda vez que você não toma posse dessa realidade como você deve, num certo sentido você não está valorizando o sangue como você deve. Você não está dando o valor devido ao sangue de Jesus, que nos purifica de toda injustiça. Um homem de Deus, isso é também uma história verdadeira, ele teve uma visão de Jesus. Ele, com os olhos abertos, Jesus apareceu para ele, na frente dele, assim, acordado, e Jesus aparece. E ele falou que quando ele olhou nos olhos de Jesus, Jesus era tão lindo, os olhos dele pareciam poços profundos de amor, mas ele viu tanta beleza, tanta pureza, que ele se sentiu tão indigno. Ele disse que ele caiu aos pés de Jesus e começou a gritar: eu não sou digno de olhar no seu rosto. E aquela voz que ele imaginava ser tão suave, de repente ele ouviu, enquanto ele estava gritando lá: não sou digno, ele ouviu uma voz, parecia um trovão, dizer assim: levanta-te, levanta-te. Ele levantou, e Jesus olhou bem nos olhos dele e falou assim: meu filho, nunca diga que você é indigno, que você não é digno, quando eu derramei meu próprio sangue para te tornar digno para estar na minha presença. Vocês estão entendendo, queridos? Diga assim: pelo sangue de Jesus, eu sou digno. Quando o diabo vem e fala assim: não, você já pecou muito, você não vai poder ser curado dessa doença não, você está pagando pelo que você fez. Diga assim: pelo sangue de Jesus, eu sou digno de ser curado. Já fala assim: não, você nunca vai receber a conversão da sua família. Fala assim: pelo sangue de Jesus, eu sou digno de ver minha família toda salva, porque eu sou a justiça de Deus. Diga: muito pode, por sua eficácia,
a súplica de um justo, e eu sou a justiça de Deus. E eu declaro que pelo sangue de Jesus eu sou digno de receber essas bênçãos, porque Deus me ama e o sangue foi derramado em meu lugar para me tornar digno. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual o milagre que você precisa, mas daqui a poucos instantes, ao encerrar essa mensagem, nós queremos declarar um milagre sobre a sua vida. E eu já notei pessoas ouvindo essas verdades, muitas vezes elas são curadas até antes de receber oração. Porque elas começam a falar: eu sou a justiça de Deus, eu não aceito mais essa doença, capeta, sai em nome de Jesus. E a pessoa começa a tomar posse do milagre dela. Diga assim: eu vou receber meu milagre, porque eu sou digno, pelo sangue de Jesus. Diga: eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Agora vamos para o quarto e último nível. Aleluia. Eu não vou ficar muito tempo nesse, eu ainda estou aprendendo mais sobre esse. Mas eu estava na faculdade, no curso de hebraico. Eu não estudei tanto hebraico, estudei mais grego. Mas o professor começou a falar uma coisa sobre, no hebraico, o que queria dizer a expressão justificado. Quando Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado por justiça. Eu fiquei impactado demais, porque ele disse que no hebraico, na realidade, fala de substituição. Então, aí que nós vamos para o quarto nível. Sua natureza pecaminosa foi substituída pela justiça de Deus. Não é pelos seus méritos, é tudo Ele que fez isso. Mas Ele fala: eu me fiz pecado para que você pudesse ser feito a justiça de Deus. Vamos ver aquele versículo mais uma vez, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero estar encerrando, mas eu vou só falar algo aqui. Quando meus filhos ainda são assim, mesmo sendo grandes, se eu chego em casa com chocolate, ou chego com uma coisa, meus filhos, eles vêm correndo e vão pegando dos meus bolsos. Eles sabem que tudo que eu tenho é deles, porque eles são meus filhos. Agora imagina como eu ia sentir horrível se ao chegar em casa com chocolate, de repente um filho meu me visse de longe, chegando em casa, e falasse: pai, me perdoe, eu sei que eu não tenho sempre sido um filho perfeito, me perdoe, pai, eu sei que eu não sou digno de ter esse chocolate. Esse chocolate deve ser para os filhos do vizinho, mas se for da tua vontade, pai, pelo menos um cheirinho do chocolate. Não é ridículo isso, irmãos? Mas você sabe que muitas vezes nós temos orado mais ou menos assim? Sabe, irmão, eu vou te falar uma coisa: se o céu tiver algum milagre, alguma bênção, alguma coisa, é porque o papai do céu quer dar para o seu filho. Você é xodó dele, meu amigo. Ele quer abençoar você, ele quer te prosperar, ele quer dar tudo de bom para você. Diga assim: eu sou xodó do papai do céu. Sabe que eu lendo minha Bíblia, nunca, pastor Gustavo, alguém tinha me mostrado esse versículo. Eu fiquei assustado quando eu li, isso faz muitos anos atrás. Eu falei: meu Deus, mas está escrito desse jeito mesmo. 1 João 4,17, que fala assim, 1 João 4,17, fala assim: assim como Ele é,
nós já somos nesse mundo. Não fala nós seremos. Eu sempre fui ensinado que um dia nós vamos ser iguais a Jesus quando chegar no céu. Mas a Bíblia fala, assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. Não é pelos nossos méritos, irmãos, mas Ele nos participou da sua justiça. Você sabia disso? Por isso que a Bíblia fala, você sabia que Jesus não é chamado mais o unigênito Filho de Deus? Ele era chamado unigênito Filho de Deus. Unigênito quer dizer o único Filho de Deus. Mas agora Ele é chamado o primogênito Filho de Deus. Porque Deus fez outros irmãos de Jesus, porque você nasceu de Deus também. Eu não estou falando que você é Deus, nada disso, não estou falando nada disso. Você é um ser humano, mas a Bíblia fala que você é um filho de Deus. E você, assim como Ele é, você é neste mundo. Diga assim: eu sou coparticipante da natureza divina. Diga 2 Pedro 1,4. Diga: assim como Ele é, eu já sou nesse mundo. Diga: eu não aceito condenação, eu sou a justiça de Deus. Diga: quando eu abro minha boca, demônios têm que fugir, milagres vão acontecer, porque eu sou a própria justiça de Deus. Agora, homem com homem, mulher com mulher, não sei que seja casal. Se for casal, pode falar um para o outro, mas fala assim, olha bem nos olhos da pessoa e diga assim: agora entendi, meu irmão, porque você é tão lindo. A Bíblia diz que assim como Ele é, você já é nesse mundo. Você puxou seu irmão mais velho, Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Vou pedir que só os lindos e as lindas fiquem em pé agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura. Diga: Deus não faz nova criatura imperfeita. No meu espírito eu fui aperfeiçoado de uma vez para sempre. Sou lavado pelo sangue, sou a justiça de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus. E eu sou digno de tomar posse dos milagres, de ver a minha oração respondida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, por favor, todo mundo unindo as mãos, fechando os corredores. É um momento muito sagrado agora. É um momento precioso. É um momento precioso. Eu quero dar oportunidade para todas as pessoas aqui que dizem: pastor Eibe, eu quero tomar posse de tudo isso que o senhor está falando, pastor Eibe. Eu quero isso que você vem falando, pastor Eibe. Mas eu sei que para ter essa justiça de Deus, eu tenho que ser lavado pelo sangue de Jesus. E eu quero receber esse sangue sobre a minha vida agora. Então, nesse momento, vou pedir que ninguém esteja movimentando, por favor, muita reverência. Pode só soltar as mãos, toda a igreja em oração. Mas se você, todas aquelas pessoas que querem entregar a vida a Jesus, preste atenção, todos que querem entregar, e também todos que querem reconciliar com Deus, todos que querem entregar a vida a Jesus e todos que querem reconciliar com Deus, eu quero orar com você. Eu vou pedir que você levante sua mão bem alto, bem alto. Olha tantas mãos, que bênção, Deus abençoe. Fica com a mão levantada. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio de
todo o meu coração que a sua vida não vai ser mais a mesma. A palavra de Deus não mente. Amém. Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Então, nesse momento, eu quero fazer o seguinte: eu e os pastores dessa igreja, nós vamos orar sobre a sua vida. Então, eu gostaria de pedir que você venha aqui rapidamente, aqui pertinho de mim, se for possível, tá bem? Venha agora, bem rápido, vai ser tão maravilhoso. Eu quero orar com você. Venha rápido. Vocês que estão lá em cima, nós vamos esperar. Então pode ir descendo rapidamente, que eu vou esperar aqui você. Nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Pode vir chegando. Igreja, dê uma forte salva de palmas para Jesus e para essas pessoas tão preciosas. Amém. Amém, amém, amém. Venham em nome de Jesus. Você lá em cima, vocês em qualquer das duas galerias que levantou sua mão, venha rapidamente. Hoje é um momento maravilhoso, é um momento de milagres, de vitória, de você ver o milagre acontecer em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Pode vir chegando, nós estamos aguardando. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Ah, que linda música. Amém. Canta essa música linda. Amém. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Diga, Ele me ama. Ele me ama. De novo, Ele me ama. Tem ciúmes de mim. O seu amor. Está chegando mais pessoas. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Pode vir subindo aqui, aleluia. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Cante, me ama. Ele me ama. me ama, Todas as pessoas que estão aqui na frente, também se tiver alguém ainda chegando, você também ainda está a caminho, repita essa oração em voz alta. Faça dessa oração a sua oração, do fundo do seu coração. E toda a igreja não faz mal todo dia você declarar Jesus como seu Senhor. Diga assim em voz alta. Diga assim, toda a igreja, diga: Senhor Jesus, de todo o meu coração eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado, para o maligno. Eu me arrependo, Senhor, de todos os pecados. Lava-me com teu sangue,
transforma a minha vida, entra no meu coração. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou, vencendo o mal em meu lugar. E hoje e para todo sempre, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu te recebo como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o dono da minha vida, hoje e para todo sempre. Amém, 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 amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Cada um de vocês, cada um é tão precioso. Deus te ama mais do que você imagina. Você é muito precioso. Eu declaro a bênção, eu declaro a vitória, porque não é pelos nossos méritos mesmo, é por aquilo que Ele já fez. Por isso que nós podemos andar em vitória, amém? Pastor Gustavo agora vai dar uma palavra tão importante para vocês. Vamos receber o pastor Gustavo com uma forte salva de palmas. E você que veio aqui, é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. É só o começo. Isso que Ele começou a fazer no seu coração, Ele vai continuar fazendo. E a promessa dEle é que Ele que começou essa boa obra em você, Ele mesmo vai completar essa obra até aquele dia. Ele mesmo vai fazer isso. E é por isso que quando Ele nos chama e muda o nosso coração, Ele nos chama para estarmos juntos com a família dEle. E Ele coloca gente do lado da gente para orar com a gente. Porque existem momentos em que a gente se sente tão fraco, tão frágil, e o inimigo começa a oprimir tanto a gente, que Ele coloca pessoas do nosso lado para que a gente pode pedir ajuda, ligar e dizer: olha, está tão difícil, ora por mim. Essas pessoas oram, ministram sobre a nossa vida, e de repente aquela nuvem escura, ela vai embora. É por isso que Ele sempre diz, a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade.